E voltamos, né? Olhem só. Hoje a gente vai abordar um tema por tópicos, certo? E nesse tema daqui, que eu montei para vocês, montei baseada aí no que vem acontecendo nos noticiários no campo da segurança pública, tá? A maior parte dos temas que a gente abordou no módulo passado e que a gente vai abordar nesse módulo aqui tem a ver com o que tem acontecido realmente e a incidência é grande desse assunto nas mídias relacionado ao campo da segurança pública, né? Então a gente está apostando que vai cair uma coisa nesse sentido, por isso que eu trouxe para vocês o tema de hoje. Se liguem aqui. Olhem só, quando o tema lá é por tópicos, vocês estão lembrados que o tema por tópico, ele aparece lá como um direcionamento, né? O tópico ele é um direcionamento que ele vem para além dos comandos. Então aparece muitas vezes, né, o texto motivador, que é para o candidato entender exatamente por onde ele deve abordar o tema. Então esse texto motivador, que aparece ali no começo da proposta, vai nortear o que a gente chama de recorte ou contexto do tema que a gente vai abordar. É mais para o candidato não fugir ao tema. Então, esse texto motivador, ele deve servir só para a gente entender o tema. A gente não pode copiar nada que vier nele, tá? Lembrem desse detalhe. Nem exemplo, nem legislação, nada do que vier nesse texto a gente pode copiar. Senão, a banca vai entender como colagem e vai penalizar a gente, tá bom? Mas beleza, a gente vai ler aqui o texto motivador que eu trouxe para vocês, vamos ver qual é o tema e os tópicos que vão aparecer para além do tema. A gente primeiro vai ver o quê? Quantos tópicos tem? Ah, Pri, tem 2 tópicos. Se tem 2 tópicos, a gente já sabe que a gente vai fazer 2 parágrafos. Eu sei que ainda é estranha essa estrutura para alguns de vocês, tá? Quem não fez aula comigo presencial e que a gente não fez um curso longo para eu explicar bem direitinho como é que isso funciona, às vezes chega aqui nessa estrutura e acha estranho, mas é o seguinte, sempre que as bancas trabalham com estruturas por tópicos, o foco da correção vai ser no conteúdo do candidato. Então é bem importante que a gente foque naquele conteúdo. Então colocar uma introdução para além dos tópicos ou uma conclusão para além dos tópicos vai ser se repetir dentro do texto. Por quê? Porque o primeiro tópico que a banca lança, quando ela lança essa estrutura, sempre é introdutório, sempre vai trazer ali uma introdução do tema. E o último tópico sempre vai pedir perspectivas de solução. O que isso significa? Que se a gente colocar uma introdução para além dos tópicos, né, a gente vai desenvolver os tópicos e mais uma introdução e mais uma conclusão, a gente vai se repetir aí, vai gastar cerca de 10 linhas. Então não é aconselhável, a gente perde ponto e a gente não consegue preencher todos os requisitos de avaliação do espelho. Por isso que é importante, se vierem 2 tópicos, a gente vai fazer 2 parágrafos. Se nós estamos falando aí de bancas como o Instituto AOCP para esse concurso de CFO e de PM de Pernambuco, que vai acontecer agora em 2024, a gente só tem 20 linhas, né? Se a gente só tem 20 linhas, a gente vai fazer 2 parágrafos, cada um de 10 linhas. Olhem só, 2 parágrafos, não é 2 períodos não, tá? Então botem ponto nesses parágrafos, pelo amor de Deus. Então um parágrafo de 10 linhas vai ter pelo menos, no mínimo, 4 pontos, tá? 4 pontos. Dividam as ideias direitinho. Agora, se vocês estão se preparando para civil, né? Tem gente aqui que está se preparando para civil, se liga porque a banca é Sebrasp. E quando a gente pega o Sebrasp, a gente vai fazer prova de 30 linhas. E aí a gente tem 2 tópicos, como é que faz? O Sebrasp é uma banca que lança sim propostas com 2 tópicos, tá? Então o que a gente recomenda é fazer a mesma coisa que o pessoal aí que vai pegar o Instituto AOCP vai fazer. Dividir o texto em 2 parágrafos. Pri, 2 parágrafos de 15 linhas, isso aí. 2 parágrafos de 15 linhas, cada um com 15 linhas, com foco total no conteúdo. Primeiro parágrafo introdutório e último parágrafo desenvolvimento e conclusão no mesmo parágrafo. Exatamente assim. Galera, pode apostar nessa estrutura. Agora se liguem, é sempre que vier tópicos, vocês precisam ficar observando. A gente vai olhar aqui a estrutura, eu vou mostrar para vocês o tópico, os tópicos, né? Vocês vão ver que tem 2. Então, sempre que vier esse direcionamento, se não vier tópicos, estrutura normal, aquela estrutura padrão que a gente já viu aqui no módulo passado. Introdução com problemática, aspecto positivo, aspecto negativo, D1 positivo, D2 negativo e no último parágrafo, que é a conclusão, uma frasezinha para reafirmar e depois as soluções para o problema. Lembre de citar pelo menos 3 soluções. É bem importante isso, tá?
Cada solução que você for citar, você vai colocar é preciso, é necessário, é urgente, cada uma com ponto separadinho ali no mesmo parágrafo, mas a estrutura pede coesão, né? Conexão entre as ideias, a gente precisa separar. Então, se a gente vai falar das atribuições do Estado, que é o primeiro que a gente deve abordar numa conclusão, a gente fala das atribuições dele, coloca um ponto, aí depois vai falar da sociedade civil, que está na sequência do Estado, aí depois vai falar do que cabe ao cidadão, na sequência, na ordem aí, certo? O Estado é o mais forte, é o maior, é o que a gente espera uma solução mais efetiva, a gente espera dele. Aí depois da sociedade civil, né, uma solução que a própria sociedade em conjunto possa fazer, e depois uma solução que o cidadão mesmo, né, possa ali devagarzinho também ajudar. Beleza? Então, cada uma das soluções em seu quadrado, bota os pontos aí, beleza? Isso é importante para a gente manter a coesão. Falando isso, agora a gente já vai para a proposta. Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui no que é uma proposta por tópico, para ninguém se confundir na hora, tá? Galera, olha, não tem como se confundir, não. Tópico é um negócio que vem para além dos comandos, vem lá embaixo, vem às vezes com pontinho, às vezes com tracinho, às vezes vem com esse parênteses que eu coloquei aqui, então não tem como confundir. Se você quiser confundir aqui vai ser difícil, tá? Então se liga, vamos dar uma olhadinha aqui na proposta, se liga aqui na tela. O nosso primeiro tema. Aumenta o número de mortes por armas de fogo no Brasil em 2020, diz relatório. Aqui já é o texto motivador, já começou com ele, vamos lá. O número de mortes por armas de fogo no Brasil aumentou no ano passado. Em 2020 foram 50 mil registros. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 78% das mortes foram causadas por arma de fogo, um aumento em comparação com 2019, quando o índice chegou a 72,5%. Que já era alto, né? Estão vendo, 2019 já era alto. O anuário traz um outro dado que, na visão dos especialistas, ajuda a explicar esse crescimento. O número de armas de fogo registradas mais que dobrou em 2017 e 2020, entre 2017 e 2020. Só entre 2019 e 2020 o aumento foi de 21%. Desde 2019, o governo federal vem tomando uma série de medidas para facilitar o acesso legal às armas. Pois bem, esse aí é o texto motivador. E aí a gente vai agora continuar, certo? Vamos continuar a ver aqui o que a banca diz depois do texto motivador. Considerando as ideias acima, redija um texto dissertativo argumentativo sobre a banalização do uso de armas de fogo no Brasil, abordando os seguintes aspectos. Pri, a banca está dizendo dissertativo argumentativo, e a gente sabe que o dissertativo argumentativo tem que ter introdução, D1, D2 e conclusão. Mas termina de ler a proposta, tá? Vai ter tópico aqui, então tendo tópico a gente já sabe qual é o procedimento. Vamos ver. Considerando as ideias acima, redige um dissertativo argumentativo sobre a banalização do uso das armas de fogo no Brasil, abordando os seguintes aspectos. Se liga aí, ó, nos comandos. Primeiro aspecto, discuta os principais fatores que contribuem para a banalização das armas de fogo no Brasil. Opa, os principais fatores, ó. E o segundo, aponte soluções viáveis para esse conflito, para que esse conflito comece a ser resolvido. Olha aí, galera, então a gente tem os fatores que criam, né, essa possibilidade da banalização, que contribuem para a banalização, e a gente tem as soluções para resolver o problema. Então a banca colocou aí a introdução no primeiro tópico e a conclusão no segundo tópico, tá? Então só que a gente vai fazer uma introdução discutindo os pontos já, e a gente vai fazer uma conclusão. Primeiro a gente vai fazer uma conclusão discutindo os pontos, e depois a gente vai fazer o fechamento, tá? Então a estrutura aqui vai ser essa. Agora se liguem num detalhe: o que significa a banalização do uso das armas de fogo? A gente precisa primeiro entender essa proposta para depois resolver, tá? Por quê? Porque todo tema que vocês pegarem, se vocês virem que tem uma palavrinha ali que é meio estranha, Pri, eu não sei muito bem o que ela significa, pare um tempo para refletir. E geralmente vai ter texto dentro da prova que explique bem essa palavra, ou o próprio motivador vai poder explicar para vocês. Agora, é importante que vocês só partam para o tema se vocês tiverem entendido de verdade o que o tema significa. Por quê? Porque a gente não pode arriscar a fuga ao tema, tá? No dia da prova. Se liguem nesse detalhe. Então, às vezes, uma palavrinha joga a gente para fora do tema.
Então, o que é banalizar o uso, né? Banalizar o uso das armas de fogo significa fazer com que esse uso seja tão indiscriminado, que ele ocorra de forma tão corrente, né? Que aconteça tão comumente esse uso, que as pessoas já não se importam mais com o significado desse instrumento. Então vamos lembrar aqui um detalhe, né? Gente, ó, se liga aí. Eu sei que quem já é do campo da segurança pública já banalizou o uso da arma. Por quê? Porque o Brasil é um país muito violento, né? Nos últimos anos a gente tem visto que a violência só tem crescido. Eu entendo, principalmente vocês aí que já trabalham no campo da segurança pública, mas entendam um detalhe. Para o resto da sociedade que não trabalha com segurança pública, que não trabalha com crime, que não faz o que vocês fazem, muitas vezes vocês vão atrás dos infratores e tal, efetivar as prisões e, enfim, resolver os conflitos. Então, para vocês, o uso da arma de fogo, eu tô falando para muitos de vocês, né, que estão aqui, que já são policiais. Para muitos de vocês, o uso da arma de fogo já é uma coisa banal. Ou seja, natural, vocês pegam essa arma e deixam até assim num lugar de fácil acesso, muitas vezes em casa. Mas para o resto da sociedade isso não pode ser naturalizado. Porque o símbolo da arma é um símbolo de morte, de letalidade. A gente não usa uma arma para brincar. A gente usa uma arma para se defender. Então, assim, sempre a utilização da arma vai ser para a violência, porque a defesa é uma espécie de violência também, tá? É claro, a defesa é necessária, não tô dizendo que não é não, tá? Mas quando um policial mata um infrator para se defender ou para defender a sociedade, não é uma prática de violência, é uma prática de violência, porque a morte sempre vai ser violência, tá? Então, a arma não é um brinquedo, ela não pode ser levada como um instrumento normal da nossa vida, porque ela não é isso. Então, banalizar é naturalizar esse uso, é achar que é normal que todo mundo tenha uma arma. Só que para ter uma arma, quem é polícia sabe o processo que vocês passam lá nas academias, para o treinamento, para aprender. E olhem que vocês sabem que nem é como deveria ser, né, esse treinamento. Porque tem que ter um domínio emocional muito grande, tem que ter uma responsabilidade muito grande com um instrumento desse. Porque esse é um instrumento muito nocivo, né? Um instrumento muito perigoso. Então tem que ser manipulado por pessoas realmente treinadas e instruídas para trabalhar com isso. Então as armas de fogo na mão dos agentes de segurança pública são, sim, símbolos de segurança e de proteção. Mas as armas de fogo na mão de um cidadão comum, um cidadão que não passou por esse treinamento, e eu não falo só o treinamento físico, né, de utilização da arma, técnico, eu estou falando do treinamento psicológico, que é muito mais importante, porque a gente está vendo que no contexto social, hoje, as pessoas estão utilizando a arma para resolver qualquer tipo de conflito. Então, como é muito fácil ter uma arma de fogo, então qualquer conflito, um conflito de trânsito, um conflito com o vizinho, uma briga no bar, já é motivo para uma pessoa puxar uma arma e acabar com a vida do outro. Então, isso é banalidade, né? É banal quando a gente não entende a importância de resolver as situações de uma outra forma. E é sobre isso que a gente vai precisar falar aqui nessa redação, tá? A gente tem que prestar atenção, a gente não pode se envolver. Tomem cuidado para não serem emocionais na abordagem desse tema, tá? Principalmente quem já é policial. A gente tem que dizer ali o que rege o tema, né? O que a banca precisa saber sobre o tema, tá? Então a gente vai abordar aqui os pontos. Aqui no primeiro tópico, o que é que a gente vai mencionar? A banca diz que quer os principais fatores que contribuem para a banalização das armas de fogo no Brasil. Vamos, então, encontrar esses fatores. Quais são os fatores que contribuem para que a arma tenha sido banalizada? A gente vai começar por eles. E depois a gente vai olhar ali quais são soluções viáveis para que essa banalização acabe, né? Para que a arma volte a ter o lugar dela, que é o lugar de um objeto perigoso e que deve ficar nas mãos dos agentes de segurança pública, que são os profissionais habilitados para o seu uso. Beleza? Então vamos lá, a gente vai fazer aqui a aranha, porque como a banca pede características, né? Então são várias ali, a gente pode colocar nas perninhas da aranha para ficar mais fácil para a gente visualizar. E como a banca também pede soluções, a gente também pode listar umas soluções ali. Eu vou colocar aqui para dar uma ideia para vocês e vocês podem aí desenvolvê-las melhor. Lembrem, sempre que for possível, tragam a legislação. Se vocês conhecem legislações referentes ao uso da arma de fogo no Brasil,
tragam essa legislação, porque esse é o momento de vocês treinarem, colocar essas informações dentro do texto de vocês. Fechou? Vamos lá então? Bora para nossa aranha. A gente vai fazer a aranha aqui. Vamos começar pelo primeiro tópico. Discuta os principais fatores que contribuem para a banalização das armas de fogo no Brasil. Quais são esses principais fatores? Vamos falar aqui de alguns deles. Olha só, um dos principais fatores para a banalização do uso das armas de fogo é a facilitação de acesso a essas armas. O acesso fácil faz com que as pessoas consigam as armas de uma forma sem burocracia, né? Então, isso aí facilita tanto o mercado legal quanto o ilegal de armas, tá? E aí a gente já chega no segundo ponto, né? Outro ponto aí que auxilia na banalização é o mercado ilegal de armamentos. Então, o ilegal, ele se fortalece cada vez mais, abastecendo criminosos e alimentando a violência nas grandes cidades e nas áreas urbanas mais vulneráveis. O mercado ilegal de arma no Brasil é um mercado pouco fiscalizado no país. Então, as facções criminosas, né, o mundo do crime mesmo aí consegue se articular muito bem e traficar, inclusive, essas armas de fronteira, ir para a fronteira, né, de outros países aqui da América Latina, e isso acaba favorecendo a entrada e a saída de armas de uma forma muito fácil aqui no país. Outro ponto é também a falta de uma política eficiente de controle de armas. Isso também contribui para a disseminação desenfreada desse problema. Não há uma política de controle efetiva no Brasil para a inibição desse mercado de armas ilegal. O máximo que a gente encontra é a ação da PRF, né, ali nas fronteiras. A corrupção no Brasil conduz muitas vezes à facilitação desse processo, tá? Da banalização das armas também, sobretudo em fronteiras, que é quando essas armas passam aqui para o Brasil ou saem do Brasil. Temos também a cultura da violência no país, que desempenha um papel crucial na banalização do uso das armas de fogo. As questões aqui têm sido resolvidas à base de bala, então as pessoas estão cada vez mais violentas na resolução dos conflitos. Outro ponto, o apelo às armas como meio de resolução de conflitos, propagado por diversos setores sociais, é extremamente prejudicial. Pois é, nós temos muitos grupos ultimamente no Brasil defendendo a resolução dos conflitos diretamente pelos cidadãos. Então, aparece muito essa ideia de que se o Estado não está presente, o cidadão precisa ir lá e resolver a questão da violência, né? Se proteger sozinho. E por isso a arma precisa estar na casa do cidadão. O problema é aquele que a gente já falou, isso aí faz com que o cidadão tenha a arma em casa, mas não tenha o preparo. Muitas vezes ele pode ter até o preparo físico, mas ele pode não ter o preparo psicológico, mental, para a utilização desse artefato, né? Então, o equilíbrio emocional também, que é tão importante para aportar um instrumento desse. Lembrando que o pessoal da segurança pública passa por todo um processo de treinamento, passa por uma academia de polícia, e durante aqueles meses que vai estudando e que vai se familiarizando com esses objetos do campo da segurança pública, vai adquirindo uma consciência que um cidadão comum que vive numa casa, que tem uma outra profissão, não tem como absorver. Tá? Porque não passa por esse processo todo, por esse, como é que eu posso dizer assim, por essa continuidade de conhecimentos a respeito do uso das armas de fogo, tá? Pela experiência mesmo que a polícia passa durante todo o treinamento ali, a polícia entende a letalidade daquele objeto, porque lida com a morte o tempo todo. É muito diferente de um cidadão comum, né, que tá aí em casa com arma na mão, tá? Outro ponto aqui, ó. A romantização da figura do criminoso armado, presente aí em muitos filmes, séries e músicas, confunde jovens e incentiva a imitação de comportamentos violentos. Exato! É claro que os filmes também banalizam. Os heróis, muitas vezes, são os bandidos. Mas outro ponto aqui, ó, a gente não pode esquecer da desigualdade social. É claro que a gente precisa mencionar que a desigualdade social traz aí a possibilidade do tráfico de drogas, do tráfico de armas, do tráfico de influência, do tráfico de pessoas, ou seja, faz com que muitos jovens, faz com que muitos cidadãos aí desempregados acabem optando pelo mundo do crime, tá? A desigualdade social é sim um dos fatores importantes para a banalização, digamos, é o fator mais geral dentro dessa área, tá? E por fim, ó, muitas vezes o acesso a uma arma é visto como uma forma de proteção em comunidades onde o Estado é ausente, o que acaba gerando um ciclo de violência sem fim.
Exato, olha só, a ausência do Estado acaba favorecendo a ideia, né, a cultura do cidadão de violência, porque o cidadão começa a gestar a ideia de que é correto ter uma arma de fogo para se defender. A gente citou aqui 8 fatores, 7 ou 8 fatores que contribuem para a banalização do uso das armas de fogo no país. Agora vamos falar de soluções. Quais são as soluções possíveis? O que é possível fazer hoje para minimizar esse problema? A gente não pode falar em acabar com o problema porque aí é romantismo, mas a gente pode sim falar em minimizar o problema, tá? Começar a resolver o problema. Vamos então pensar em algumas soluções, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, combater a banalização, né, do uso das armas de fogo no Brasil requer ações em diferentes áreas. A gente tem que ter essa consciência de que não é no campo só, né? Em diferentes áreas que essas ações precisam acontecer. Então, olha o marcador, tá? Tem que botar, é necessário, é preciso, é urgente. Lembrem disso. Então, aqui, ó, é necessário investir em políticas de segurança pública. Olha só, é políticas de segurança pública, não é políticas públicas, tá? Então, políticas de segurança pública eficientes que priorizem a prevenção, o combate ao tráfico de armas e o desarmamento de grupos de criminosos. Então, não são políticas públicas, são políticas de segurança pública, tá? Preste atenção aí nessa resposta. Políticas de segurança pública com foco no desarmamento dos criminosos, no combate ao tráfico de drogas e na prevenção do crime. Beleza? Na sequência aqui, ó, a conscientização da população sobre os perigos do uso de armas de fogo. É importante que o cidadão comum perceba, né, tenha essa percepção de que é perigoso o uso da arma de fogo e que não pode de forma alguma ser banalizado, tá? Na sequência aqui, a promoção de uma cultura de paz também é fundamental. A sociedade precisa voltar a pensar que é possível resolver os conflitos na conversa, né? E não na briga, não na discussão, não partindo, né, para prejudicar a vida do outro. Isso é importante conscientizar a sociedade. Vejam só, a gente falou primeiro em políticas de segurança pública e elas cabem a quem? Cabem ao Estado. Depois, quando a gente vai falar aqui da conscientização da população, a gente já está falando da sociedade civil. Olhem os degraus. Começamos pelo Estado, soluções do Estado, soluções da sociedade civil, tá? Conscientização. A cultura de paz também está associada à sociedade civil, tá? Então, conscientização e cultura de paz cabe à sociedade civil. Uma política mais rigorosa de controle de armas, com leis mais restritivas e uma fiscalização mais efetiva. Olha aqui, mais uma solução que compete a quem? Ao Estado. Então, a gente vai colocar lá junto com o Estado, antes de colocar as competências ali da sociedade civil. Vocês estão percebendo aí como é a lógica? Então, a lógica é a gente primeiro dizer tudo aquilo que a gente entende que pode ser delegado para o Estado, lá no começo da conclusão, depois a gente vem com a sociedade civil. Agora, se liguem num detalhe. A gente não pode misturar um e outro porque mostra desorganização das ideias e aí a banca penaliza, tá? Então, beleza. É preciso dificultar o acesso às armas, tanto no mercado legal quanto no ilegal. Para quê? Para diminuir a circulação desses instrumentos de morte e destruição. Olhem só, quando a gente colocar conscientização para a sociedade civil, a gente pode dizer também, a gente pode colocar a cultura de paz, né, o investimento na cultura de paz, na sociedade civil, pode colocar essa, e pode colocar a conscientização direto para o cidadão, se a gente preferir citar os 3 agentes aí de solução, o Estado, a sociedade civil e o cidadão. Ou a gente pode colocar a questão da conscientização na sociedade e a cultura de paz na sociedade. E aí a gente vai colocar 2 agentes, o Estado e a sociedade civil, como agentes responsáveis pela solução do problema. Vocês entenderam a lógica? Pronto. Se a gente seguir essa lógica aí, galera, ó, é certo que a gente pontua altíssimo nesses parágrafos. E se vocês trouxerem uma legislação que seja pertinente ao tema... Galera, só um detalhe, nesse texto a gente não pode deixar de citar o Estatuto do Desarmamento, tá? Então a lei ali 10.826 de 2003, a gente precisa citar, é uma ótima oportunidade pra gente citar. Essa lei faz o quê? Restringe o uso das armas de fogo pelo cidadão comum, com exceção de casos em que sejam defendidas ali as necessidades do cidadão ter de usar, né, ter de portar uma arma de fogo, tá? Então as armas, elas devem ser mantidas na mão dos agentes de segurança pública. Então vale a pena, é o que rege o estatuto, né? Então vale a pena citar esse estatuto na nossa redação, porque ela é uma comprovação, ela é um referente muito forte. Então coloquei aqui para vocês também na aranha.
Então, sempre que vocês puderem, é importante que vocês citem algum tipo de legislação que case com o nosso tema, porque isso vai pontuar alto. Vocês vão citar a legislação e, de preferência, fazer um comentário sobre ela. Fechou? Então, a gente se encontra na semana que vem e eu fico aguardando o texto de vocês.